A Revolução dos Bichos, Animal Farm, em inglês, é um romance que foi escrito em 1945 por George Orwell. Trata-se de uma das obras mais emblemáticas do escritor e ensaísta indiano. Resumo da obra. A história tem como espaço central uma granja de animais. Ali, os animais discutem e almejam a construção de uma sociedade ideal. Para isso, eles criam um conjunto de regras e começam a pensar numa revolta contra os humanos, sobretudo, seu dono, Sr. Jones. Sr. Jones é o fazendeiro da granja. Homem austero e com um temperamento difícil, ele cuida dos bichos da fazenda, mas muitas vezes os explora e os deixa passarem fome. Diante disso, o Major Porco apresenta a ideia de fazer uma revolução contra ele. Assim, os animais expulsam Jones da granja. Note que os porcos são os animais mais inteligentes e que lideram o local. Eles foram mais instruídos e sabem ler e escrever. Ainda no início da obra, o porco falece, mas a ideia transmitida por ele é seguida por seus amigos. Embora todos os animais tenham a mesma idealização, no decorrer da obra começam as peripécias e os impasses de opiniões entre eles. Enquanto o porco Bola de Neve, um dos líderes da revolução, quer realizar a construção de um moinho, o porco Napoleão é contra a ideia. Por fim, Bola de Neve é considerado traidor e expulso da granja. Napoleão tem uma postura autoritária. Ele acaba por convencer todos os outros animais a se rebelarem contra o líder. A ideia aqui recai sobre os interesses pessoais e ainda, da corrupção e do golpe. Essa figura é sempre escoltada por cães raivosos. Quando Napoleão sobe ao poder, essas características ficam mais evidentes. Seu egoísmo e totalitarismo é revelado pela maneira em que ele conduz a granja depois de destituir e expulsar Bola de Neve da liderança. Nesse sentido, eles colocam os animais para trabalharem como escravos e reduz a quantidade de comida. Acaba construindo o moinho. Interessante notar que a ideia de se rebelarem contra os humanos para atingir a liberdade torna-se uma falácia. Isso porque começa um novo tipo de exploração, mas agora de animais para animais. Embora a ideia fosse se afastar dos humanos, com o crescimento da granja e a construção do moinho, o porco Napoleão tem uma relação com seu advogado humano. Os materiais utilizados para a construção do moinho não podiam ser obtidos na granja, e necessitava, portanto, de contratos comerciais advindos de outros lugares. Com o passar do tempo, os porcos decidem habitar a cada granja em que vivia Sr. Jones. Indignados por estarem tendo uma qualidade de vida pior do que com o Sr. Jones, os animais explorados começam a discutir sobre o tema. Por fim, acabam mortos por serem cúmplices do porco Bola de Neve. E assim, aos poucos os animais vão sumindo da granja. Os porcos que restam começam a caminhar em duas patas. Esse final genial do livro corrobora a ideia de união entre os porcos e os homens. Pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar sua norma, e leu para ela o que estava escrito na parede. Nada havia, agora, senão um único mandamento dizendo: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Personagens: Sr. Jones, fazendeiro da quinta que explora os animais. Major Porco, figura responsável pela ideia da revolução contra o fazendeiro. Porco Bola de Neve, líder da revolução, depois da morte do Major. Porco Napoleão, figura autoritária que chega a liderar o grupo. Sr. Vimper, advogado de Napoleão. Porco Garganta, defensor e amigo de Napoleão. Sansão, cavalo muito trabalhador. Benjamin, burro, animal mais idoso da fazenda. Análise da obra. A Revolução dos Bichos é um dos mais emblemáticos clássicos da literatura moderna. Na obra dividida em 10 capítulos, Orwell realiza uma sátira contundente sobre a ditadura stalinista.
Aborda temas como as fraquezas humanas, o poder, a revolução, o totalitarismo, a manipulação política, etc. Além da sátira política, a obra é também considerada uma fábula, em que a moralidade é uma das principais características. Escrita no final de Segunda Guerra Mundial, 1945, o romance faz uma releitura sobre as figuras históricas, como podemos perceber nas personagens criadas pelo escritor. Como exemplos, temos Napoleão, que seria Stalin, e o Bola de Neve, como Trotsky. A linguagem utilizada é simples e com a presença do discurso direto, que aponta a fidelidade na fala das personagens. A ideia de utilizar os bichos como atuantes da cena política traz à tona a questão de animalização dos homens. Trechos da obra. Capítulo 3. Nenhum dos outros animais da granja chegou além da letra. Notou-se também que os mais estúpidos, tais como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de aprender de cor os 7 mandamentos. Depois de muito pensar, Bola de Neve declarou que, na verdade, os 7 mandamentos podiam ser condensados numa única máxima, que era: 4 penas bom, 2 penas ruim. Aí se continha, segundo disse ele, o princípio essencial do animalismo. Quem o seguisse firmemente, estaria a salvo das influências humanas. A princípio, os pássaros fizeram objeção, pois lhes parecia que estavam no caso das 2 penas, porém Bola de Neve provou que tal não acontecia. A asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Deveria ser olhada mais como uma pena. O que distingue o homem é a mão, o instrumento com que perpetra toda a sua maldade. Capítulo 7. Era imprescindível ocultar esse fato ao restante do mundo. Encorajados pelo colapso do moinho de vento, os humanos andavam renovando mentiras sobre a granja dos bichos. Mais uma vez se dizia que os bichos morriam de fome e doenças, que brigavam continuamente entre si e que haviam descambado para o canibalismo e o infanticídio. Napoleão bem sabia dos maus resultados que poderiam advir, caso a verdadeira situação alimentar da granja fosse conhecida, e resolveu utilizar o Sr. Vimper para divulgar uma impressão contrária. Até então, os animais tinham tido muito pouco ou nenhum contato com Vimper, em suas visitas semanais. Agora, entretanto, alguns bichos selecionados, principalmente ovelhas, foram instruídos para comentarem, casualmente, mas de forma bem audível, o fato de terem sido aumentadas as rações. Em complemento, Napoleão deu ordens para que as tulhas do depósito, que estavam quase vazias, fossem recheadas de areia quase até a boca, depois completadas com cereais e farinha. A um pretexto qualquer, Vimper foi conduzido através do depósito e pôde dar uma olhadela nas tulhas. Foi enganado e continuou a dizer lá fora que, absolutamente, não havia falta de alimento na granja dos bichos. Capítulo 10. Realmente, era uma discussão violenta. Gritos, socos na mesa, olhares suspeitos, furiosas negativas. A origem do caso, ao que parecia, fora o fato de Napoleão e o Sr. Pilkington haverem, ao mesmo tempo, jogado umas de espadas. 12 vozes gritavam cheias de ódio, e eram todas iguais. Não havia dúvida, agora, quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez, mas já se tornará impossível distinguir quem era homem, quem era porco.